falamos em liberdade de expressão nas redes sociais, nos deparamos também com outros direitos em questão. O direito à privacidade, à honra, à intimidade. Recentemente, cidadãos têm utilizado as redes sociais também para a prática de discriminação e crimes cibernéticos. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o advogado e professor especialista em direito digital, Dr. Alexandre Ateniense. Dr. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Ofensas racistas no mundo virtual também são crimes e nós vemos permanentemente nas redes sociais, principalmente ofensas direcionadas a artistas, jogadores de futebol, enfim, cidadãos comuns. Para os criminosos, são aplicadas as mesmas penalidades da legislação comum? Sem dúvida alguma, porque a legislação não distingue o meio por onde esse tipo de ofensa acontece. Então, pode ser tanto no mundo presencial quanto no mundo do digital. E por isso é que as pessoas têm que afastar o falso conceito de que a internet é uma zona sem lei e que podem agredir com ampla impunidade devido ao anonimato, falso anonimato causado pela tecnologia. Isso não é verdade. Então, se for constatada a prática do crime ou de racismo, injúria, enfim, existe essa penalidade? Sem dúvida alguma. É verdade que no mundo digital nós temos uma peculiaridade que é tentar fazer inicialmente, antes da punição, a identificação de autoria. Mas cumprido com êxito essa etapa, certamente o agressor será punido com os rigores da lei. Como que é esse processo, doutor? Fica difícil para a gente imaginar como chegar até esse autor, que às vezes é até uma pessoa anônima. Bom, qualquer ato praticado pela internet deixa vestígios, deixa rastros. E eu, advogado, perito nessa área de tecnologia da informação, estou acostumado a lidar justamente com esses pedaços de informações que, depois do Marco Civil da internet, se tornou necessário que se faça medida judicial ou uma ordem judicial para poder fazer a revelação de dados cadastrais. Esses dados, esses registros eletrônicos que identificam a autoria, na maioria das vezes são preservados pelos provedores, que são obrigados a manter sigilo. E esse sigilo só é quebrado através de uma ordem judicial que vai ajudar a fazer essa investigação e revelar essa autoria. Uma vez a gente conseguindo obter êxito nisso, te digo que nem sempre isso é possível, mas uma proporção de 0 a 10, 7 vezes a gente consegue, nós passamos para a segunda etapa, que é a etapa de punição, de acordo com o ato que foi praticado em decorrência da legislação. E um detalhe importante é que um ato de agressão através da internet gera dois efeitos, tanto no efeito criminal, quando for definido como crime, quanto na área civil. Na área civil, a vítima, obviamente, vai poder requerer os danos morais. Doutor, quais os crimes mais comuns praticados hoje? Porque a gente vê a mudança de hábitos das pessoas com as redes sociais, com acesso à internet, smartphones, enfim. Se tornou mais fácil a utilização desses meios e também várias pessoas se revelam através deles, cometendo crimes. Quais são os mais comuns? Olha, há vários anos, Renata, no Brasil, o principal crime são as fraudes eletrônicas. Qualquer tipo de estelionato, qualquer tipo de golpe que é praticado através do mundo digital. Isso muito se deve com o grande avanço que nós temos dos serviços de home bank, serviços bancários como um todo. Aí no caso de criação de sites falsos, né? Ou também golpes, tipo golpes de código de barras, você passa uma proposta tentadora para alguém clica, instala um vírus no computador e a pessoa, o agressor, o agente, busca informações da sua vida pessoal, ou dentre elas senhas, e entra pela porta de entrada de um site para poder praticar atos em seu nome. E com isso faz geralmente um estelionato. É uma quadrilha, né? Então, como se fosse. Como se fosse, mas isso é uma coisa extremamente recorrente no Brasil e já há muitos anos é o principal tipo de crime cibernético praticado. E o segundo deles são os crimes de ofensa. Calúnia, injúria e difamação. Difamação é o mais comum, sobretudo pelas redes sociais. Isso porque a gente pode tipificar o brasileiro como sendo que usa a internet para poder praticar isso. Ele é jovem, ele é bem equipado. O perfil desse internauta. Exatamente, né? O perfil do internauta que é o agente de crimes cibernéticos. Ele é jovem, ele é bem equipado, ele tem um celular, uma coisa assim que o permite fazer grandes manifestações em curto espaço de tempo. Ele já sabe que ele é a própria mídia, ele se tornou um paparazzi em potencial. E ele sabe que está cometendo um crime? Muitas vezes não. Muitas vezes ele pratica porque ele imagina que
que vai agir em pleno anonimato, que a tecnologia favorece um falso manto de anonimato e que há impunidade porque a legislação não é aplicável a esses fatos. E a gente todo dia trabalha enfrentando juridicamente esses problemas e vai justamente contra esse tipo de falsa premissa que existe para poder punir os infratores. O que acontece? A gente viu recentemente também casos de injúria, de racismo. O que acontece se alguém se sentir ou no Instagram ou em outra rede social, se sentir incomodado ou lesado em função de comentários maldosos? As melhores dicas seriam... E falsos. Melhor dica seria o seguinte: primeiro, monitorar a si próprio. As pessoas não têm o hábito disso. Todo dia existem programas gratuitos na internet que permitem que você monitore a si próprio. Saiba todo tipo de informação que são divulgadas na internet a seu respeito, porque hoje o nosso currículo não é formado só por aquilo que a gente coloca a nosso respeito, mas sobre aquilo que as pessoas falam sobre nós. É preciso acompanhar, então, cada comentário. Exato. Diariamente. Isso a gente pode fazer passivamente, não precisa estar acessando vários sites. Desde que a gente coloque determinadas palavras-chave, algumas ferramentas fazem isso por nós. Segundo, um passo muito importante é saber preservar a prova. Nem todo mundo sabe. Muitas vezes acontece uma situação muito delicada. Se apagar um comentário, por exemplo, perdeu a prova. Exato. Não totalmente. A gente pode até recuperar, mas dificulta. E as pessoas normalmente que são vítimas, elas têm um hábito muito estranho. Elas apagam o conteúdo, imaginando que com isso vão apagar aquele fato. Só que muitas vezes pode estar apagando o rastro da prova. Isso não deveria acontecer. Sim. E, em terceiro lugar, procurar rápido um advogado para poder enfrentar o problema. Porque depois do Marco Civil, como eu disse, somente a situação de investigação se consegue através de ordem judicial. E a minha experiência como advogado especialista em direito digital me revela que quanto mais rápido a pessoa reagir, maior chance de êxito ela vai ter. Até pelo exemplo para os demais internautas que não façam, que não cometam esse tipo de crime. Sobretudo. O senhor falou sobre o Marco Civil da internet, avanços, desafios, qual que é a sua visão? Olha, na ótica de um advogado que enfrenta problemas da internet, ele foi um avanço, porque muitas vezes, quando a gente tentava tomar medidas para investigar a autoria, os provedores que detêm registros eletrônicos que revelam essa autoria, eles não eram obrigados a preservar essas provas, esses registros eletrônicos por um determinado período. Agora eles são, dependendo da sua categoria. Existe provedor de acesso à internet, provedor de conteúdo, seriam 6 meses ou 1 ano. E isso facilitou e possibilitará punir mais os infratores, porque se eles são responsáveis por preservar essa prova, nós vamos ter assegurado uma chance maior de fazer identificação de autoria e, consequentemente, puni-los. Doutor, no caso do uso das redes sociais por crianças menores de idade, quem que é o responsável por essas ações? Quem que se torna aí o representante ou responsável? Os pais. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, é importante registrar, Renata, que toda rede social tem um termo de serviço. E nesse termo de serviço existe taxativamente a informação de que só pode fazer perfil pessoas com a idade superior a tantos anos. E muitas vezes os pais não se percebem disso, desde que os filhos façam. Não acompanham. E não acompanham, não leem esse termo de serviço. E se lessem, certamente iriam dizer para os filhos: olha, isso aqui não é um ambiente propício para vocês, porque não é permitido para que menores dessa idade possam fazer esses perfis. E aí, por esse desleixo, acaba que os problemas acontecem. E hoje, é bom que se diga, o conteúdo de maior acesso na internet, acho que desde o início, é sexo. Então, as crianças estão cada vez mais próximas desses problemas, pornografia... É importante que os pais estejam presentes, que acompanhem realmente essa vida virtual dos filhos. Eu acho até que os pais são as maiores vítimas da história, porque na época deles não tiveram esse problema. E não sei se as escolas estão fazendo o seu real papel de fazer uma educação digital adequada para as crianças. Vejo uma falha nisso. Então, os pais vulneráveis, as escolas, no meu ponto de vista, ainda não fazendo o seu papel e os problemas se multiplicando. Doutor, a questão dos compartilhamentos, né, que é muito comum, principalmente os jovens replicam e compartilham, curtem, enfim. Qual que é a norma em relação ao direito da privacidade? Olha, a privacidade é uma garantia constitucional. Está previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição. Então, é um direito muito relevante no nosso país. Portanto, por mais que se diga que no mundo digital a privacidade está em xeque, e de fato um pouco está,
Isso não significa dizer que você não pode exercer seu direito quando você for afetado dentro da sua esfera íntima. Se vazar uma foto na internet que a pessoa não gostaria que vazasse, se você compartilhar essa foto, você também está praticando esse crime? Sim, porque a lei penal preceitua o seguinte, que cada pessoa que der condição para que um crime aconteça na proporção, na medida em que concorreu para isso, também pode ser responsabilizada. O senhor indica algum site na internet ou algum blog, enfim, ou rede social que oriente as pessoas com um uso melhor, adequado das redes sociais, seja os pais com os filhos, ou os próprios professores, como o senhor citou? Olha, eu tenho um blog que está no ar desde 2004, que é o Direito e as Novas Tecnologias. Até para saber todas essas normas. Exato. Eu tento passar essas dicas, tem cartilhas lá nesse blog que os pais, as pessoas podem se orientar para diversos segmentos, para diversos perfis. O endereço é www.dnt.adv.br e certamente pode servir como um auxílio para fazer esse enfrentamento jurídico quando esse problema acontecer, porque isso é uma bomba relógio. Isso vai acontecer. O que faz a diferença, Renata, é que determinadas pessoas já estão conscientizadas disso, já têm um plano de contingenciamento na cabeça se acontecer algo, e outras nem estão pensando ainda nesse assunto. Eu costumo dizer que se Andy Warhol disse que um dia todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, na internet todo mundo vai ter seus 15 minutos de execração. Só que algumas pessoas vão estar preparadas para isso e outras ainda não estão nem pensando.